Viva! Vamos na sequência falar sobre equação da reta conhecidos um ponto e uma direção. Ou seja, o que vamos tratar hoje é, dado um ponto A de coordenadas x, a e y, a, e o declive ou o coeficiente angular, que já conhecemos, né? Então, nós podemos calcular a equação, achar ou determinar a equação da reta conhecendo o ponto A e conhecendo a inclinação, o declive ou coeficiente angular desta mesma reta, ok? Mas para tal, basta considerarmos um outro ponto, um ponto que se move ao longo da reta, que vamos chamar de P, que terá coordenadas x e y, ok? E daí fica fácil, conhecendo já da aula anterior a fórmula para calcular o declive de uma reta, ou seja, se nós temos uma reta, podemos calcular o declive desta reta, ou se temos dois pontos dessa reta, podemos calcular o declive também desta reta, ok? Então, dado dois pontos, nós podemos calcular o declive desta reta por essa fórmula que nós já vimos na aula passada, que o declive é a variação de y sobre a variação de x, ou seja, o declive será dado por, isso no caso de que são dados dois pontos, não é? Será dado por yb menos ya, sendo b relativo ao ponto B e a relativo ao ponto A, sobre xb menos xa, ou seja, sendo b novamente relativo ao ponto B e a relativo ao ponto A. Ou seja, se nós temos dois pontos, podemos calcular o declive, porque dois pontos determinam uma e só uma reta, podemos calcular o declive, a inclinação ou o coeficiente angular a partir desta fórmula, ok? Agora, para o caso de hoje, nós temos um ponto e a inclinação, um ponto e o coeficiente angular, tá? Temos um ponto A e o coeficiente angular. Então, como vamos calcular, como vamos encontrar a equação de uma reta dado um ponto e o coeficiente angular? Basta desenvolvermos, ok, esta equação que nós temos aqui. Ou seja, m, que é o declive, o coeficiente angular, vai ser igual a quem? A y, que é relativo à ordenada do ponto P, menos ya, que é relativo à ordenada do ponto A, sobre x, relativo à abscissa do ponto P, menos xa, relativo à abscissa do ponto A. E isso aqui é equivalente a escrever declive vezes x menos xa, que é igual a y menos ya. Tá? Esta é a fórmula ou a equação da reta conhecendo um ponto e o declive. Tá? Conhecendo um ponto e o declive. Ok? E esta reta não pode ser uma reta, não pode ser uma reta vertical, né? Não pode ser uma reta paralela ao eixo y. Porque as retas paralelas ao eixo y não têm inclinação, né? Não têm declive. O declive não é definido. Okay? Se o declive não é definido, então esta não pode ser uma equação da reta paralela ao eixo y. Tá? Vamos ver um exemplo para tentarmos consolidar este conhecimento. Vamos chamar de exemplo 1. Vamos chamar de exemplo 1. No exemplo 1, nós vamos considerar o seguinte: temos um ponto A, de coordenadas 3 e 2, e temos o declive, ou coeficiente angular, que é menos 2, ou seja, o coeficiente angular é negativo. Tá? Então, precisamos calcular a equação, saber qual é a equação da reta
que passa pelo ponto A, mas tem a inclinação menos 2, ou seja, tem o declive menos 2, tem o coeficiente angular menos 2, ok? Então, como vamos fazer isso? Simples, basta utilizarmos esta fórmula que nós temos aqui, tá? Esta equação que nós temos aqui, tá? Esta. Então, vamos proceder? Esse aqui é xa, não é? E este é YA, e aqui nós temos o declive. Então, o declive é menos 2, utilizando a fórmula. O declive é menos 2, x menos xa, quem é xa? 3, igual a y menos ya, que é ya, é 2. Tá? Então, temos a equação da reta. Basta organizarmos um pouquinho para termos a equação ou na forma geral ou na forma reduzida. Tá? Isso fica ao critério de quem estiver a perguntar ou de quem estiver também a responder. Tá? Então vamos ter aqui menos 2x mais 6, menos 2x mais 6, igual a y menos 2. Okay? Organizando um pouco isso, para levar isso na forma geral, vamos ter o y mais 2x, ok? Y mais 2x menos 8, igual a zero. Então temos aqui a nossa equação da reta, ok? Dado o quê? Dado um ponto e a inclinação. Dado um ponto e a inclinação. Vamos ver um outro exemplo com um grau, talvez com um grau de complexidade um pouquinho maior. Vamos ver, vamos chamar de exemplo 2. No exemplo 2, nós vamos ter, deixa lá ver, vamos ter aqui um sistema cartesiano. Temos um sistema cartesiano e neste sistema cartesiano nós temos uma reta, sei lá, uma reta, tá? Com um ângulo de 45 graus. Tá? Temos um ângulo de 45 graus. E esta reta passa, okay, por um ponto. Essa reta passa por um ponto de coordenadas 2 e 3. Então vamos chamar aqui desse ponto um ponto A. Vamos chamar esse ponto de um ponto A que tem coordenada 2 e 3. Ok? Então, qual é a equação desta reta? Esta é a pergunta. Qual é a equação desta reta, chamada de reta R, que passa pelo ponto A de coordenadas 2 e 3 e tem uma inclinação de 45 graus? Tá? Para determinar a equação desta reta, muito simples também. Temos que lembrar que o declive é também igual à tangente do ângulo θ, sendo o ângulo θ o ângulo de inclinação da reta R com o eixo x, ok? Com o eixo x. Então, isto equivale a dizer o seguinte, vamos buscar tangente de 45 graus, tá? Então, o declive vai ser igual a tangente de 45 graus. Qual é a tangente de 45 graus? Tá? É 1. A tangente de 45 graus é 1. Tá? Já que o seno e o cosseno de 45 graus são iguais, né? E são iguais e diferentes de zero. Ok? Então temos já o declive. E tendo o declive e temos o ponto A. Né? Temos o declive e temos o ponto A, que tem coordenadas 2 e 3. E basta apenas escrevermos a equação da reta, né? Que passa pelo ponto A e pelo declive. Ou seja, nós temos a equação da reta que é escrita nessa forma, só para recordar. Ok? Então, temos o declive, que vale 1, x menos xa vale 2, y menos ya vale 3. Tá? Ya vale 3. Então, nós temos x menos 2 igual a y menos 3. Ok? Então, arrumando um pouco isso, para termos a equação na forma geral, nós vamos ter y, tá? Menos x, ok? Menos 1. Y menos x menos 1 igual
a zero. Tá? Esta é a equação da reta que passa por este ponto e que tem a inclinação de 45 graus. Obrigado, boa continuação e bons estudos.